Olá, eu sou Jonei Bauer, museólogo da Trícile. A Trícile é uma empresa de referência que tem atuado em assessoria museológicas para diversas instituições, apontando os meios e os caminhos para o correto direcionamento da missão, visão e finalidade a que o museu se propõe. E para isso, nós vamos apresentar para vocês 7 coisas essenciais para que um museu seja considerado bom. O primeiro dos 7 itens para um bom museu é elaborar e implantar o seu plano museológico. O plano museológico é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento de todos os trabalhos desenvolvidos pelo museu, estabelecendo de forma clara a sua visão, a sua direção e os seus caminhos. O plano museológico é o documento que fortalece e reafirma a importância dos museus em todos os seus aspectos, tanto em sua imagem externa como nas metas e estratégias a serem conhecidas e compartilhadas. Alçado em um conjunto de programas e projetos consonantes às diretrizes e leis museológicas vigentes, é dever de todo museu elaborar e implementá-lo. O segundo item da nossa lista é o projeto museográfico. Todo museu precisa ter bem detalhados seus espaços. Para isso, faz-se necessário que a instituição pense a finalidade de cada um deles. O projeto museográfico pensa a arquitetura do museu, cuja finalidade é a de estabelecer uma experiência cognitiva entre o sujeito e o bem cultural salvaguardado pelo museu. Para isso, recorre-se às técnicas de apresentação de objetos e de conceitos, utilizando elementos sinestésicos que, somados à arquitetura do museu, buscam enriquecer a forma de apresentação de temas e a exibição dos seus objetos. O projeto museográfico ajuda a delimitar ainda os espaços expositivos, as reservas técnicas, os espaços administrativos, entre outros, e que são imprescindíveis para o bom funcionamento de um museu. O nosso terceiro item da lista é a documentação museológica, ou seja, a catalogação, histórico e registro do acervo. As informações que os museus apresentam sobre os seus acervos são resultados de pesquisas históricas e documentais, além de buscas e evidências constantes de testemunhos que legitimam o objeto e a sua narrativa. O registro das informações relacionadas ao acervo museológico deve ser considerado como uma das atividades basilares do museu. E o primeiro passo para que o museu tenha o domínio das informações sobre o acervo museológico é a realização de um diagnóstico e levantamento de acervo. O levantamento de acervo é um importante instrumento de planejamento que tem como objetivo analisar e organizar as informações relativas aos acervos museológicos, identificando as reais necessidades do museu em relação às suas coleções. Trata-se, portanto, do primeiro passo a ser realizado na ação documental dos objetos salvaguardados pelo museu. O nosso quarto item da nossa lista de 7 itens indispensáveis para um bom museu é a reserva técnica. Todo museu deve ter a sua reserva técnica, onde preserva adequadamente o acervo excedente em instalações próprias com acesso mais restrito. Quando se pensa em reserva técnica, a gente deve pensar em um local que nos parece particularmente importante para a preservação dos bens culturais, pois trata-se de um lugar com acesso mais restrito e onde vai estar alocado a maioria dos acervos museológicos. Haja vista que nas exposições, só uma pequena parcela dos acervos são expostos. Dessa forma, cabe salientar que uma reserva técnica em museu vai muito além de um depósito do que não está em exposição. Trata-se de um espaço onde são realizados procedimentos técnicos junto a esses acervos, preparando-os para futuras exposições e ou mantendo-os íntegros, porque tão importante quanto expor é preservar. O nosso quinto item é a exposição. Todo museu precisa pensar nas suas exposições, pois a exposição é o ápice do museu, é o elo dele com os seus usuários. Todos os museus têm uma sustentação ideológica, expressada na seleção dos seus acervos, na sua estrutura institucional e na sua organização. Por outro lado,
Os visitantes dos museus devem ser pensados como usuários interativos e que assumem uma atitude ativa perante a proposta do museu. Cada visitante interpreta a mensagem expositiva de maneira diferente, construindo sua própria visão em função das suas expectativas, interesses e competências prévias. Ou seja, o visitante interpreta os conteúdos a partir da sua relação com o espaço. Então, é muito importante para que o museu tenha esses públicos ativos, programe boas exposições. O sexto item da nossa lista é o plano de comunicação. A comunicação não pode ser pensada sem a adoção do planejamento como ferramenta de gestão, pois a decisão de se investir de forma errada pode provocar até mesmo o estrangulamento das atividades relacionadas à comunicação. Se o museu decide, por exemplo, investir na confecção de material de comunicação para um evento pontual, sem planejamento, pode estar perdendo recursos em uma ação que se encerra no fim daquele evento. O plano de comunicação ajuda a pensar em ações que sirvam para divulgar eventos e atividades com maior regularidade, dentro de uma sistematização de canais de comunicação, que divulguem periodicamente todas as atividades da instituição. Pensar num plano de comunicação é pensar na elaboração de um sistema de identidade visual do museu, num kit de imprensa, num banco de imagens oficiais, num website e também na folheteria impressa do museu. O nosso último item é projetos de financiamento e fomento. Uma fórmula eficaz para garantir o desenvolvimento das ações pretendidas pelo museu é a elaboração de um excelente projeto. Os museus, em sua maioria, são instituições com baixa dotação orçamentária, ou nenhuma, geralmente subordinadas às verbas, doações e associações de voluntariado e que não suprem todas as suas necessidades, quando muitas vezes o orçamento apenas contempla os valores para recursos humanos. O primeiro passo para captar os recursos de um projeto cultural é saber elaborar um bom projeto. Antes de tudo, ao se elaborar um projeto cultural, é preciso identificar nele a justificativa da sua pertinência, demanda, oportunidade e da democratização cultural, pois esses são pontos importantes que serão observados pelos avaliadores e futuros patrocinadores. Esses 7 itens que eu apresentei para vocês têm sido a metodologia que nós na Trícile desenvolvemos e temos adotado em nossos projetos de consultoria e assessoria museológica. Consideramos que todo museu que tem elaborado esses 7 itens pode ser de fato considerado um bom museu. Se você quiser saber mais, acesse o link na descrição desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para receber nossos conteúdos sobre museu e museologia. Até lá!